Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje aí a nossa primeira aula de DOS, né? Então a gente vai começar vendo alguns comandinhos. Uma dica, né, que eu passo para vocês é o seguinte: quando vocês forem fazer essa parte prática, a primeira coisa é tomar cuidado com os comandos que a gente for executar, tá? Então, muitos comandos que a gente vai executar aqui meio que não tem Ctrl Z para desfazer o comando. Então, assim que você usou ele, meio que, né, não tem muito assim o que fazer, não. Então, cuidado, né, com os comandos que vocês forem fazer. Eu aconselho fortemente a utilizar uma máquina virtual, né, se você não tiver muita confiança aí nos comandos que você for executar. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aí para ficar mais fácil da gente ter aí os nossos comandinhos, executar aí os nossos testes, né? É criar uma pasta aqui na área de trabalho, por exemplo, em qualquer lugar do computador de vocês. Vou chamar aqui testes, tá? Porque é onde que a gente vai então executar os nossos testes em DOS. Com a máquina aberta, né, com a pasta aberta, a gente vai vir aqui no comando de navegação, como vocês puderam ver, né? Cliquei aqui na barra de navegação aí da pasta, ele me indicou todo o caminho que eu tenho. Eu vou digitar cmd e vou dar Enter, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já estou criando, né, abrindo o prompt de comandos, instanciando ele neste lugar, né, da pasta, né, dentro deste lugar do meu computador. E isso vai me facilitar no sentido que eu vou conseguir ter menos comandos para executar na hora de colocar, né, os comandos que eu vou executar aqui dentro. Então eu prefiro mostrar aí para vocês que é mais fácil, né? Abrir só a pastinha e aí ele já carrega aí o prompt de comandos por aí, tá? Deixa eu me reajustar aqui, acho que aqui tá ok. Então, basicamente, os comandos que eu vou ensinar agora para vocês, eles nada mais são do que comandos que quando a gente usa na interface gráfica do sistema operacional, ele converte esses comandos que a gente faz aí no computador, né? Essas ações que a gente faz aí no computador de uma forma um pouco mais fácil, tá? Um pouco mais intuitiva, um pouco mais tranquila, vamos por assim dizer, tá? Então, o primeiro comando, né, que eu queria mostrar aí para vocês, por exemplo, é o comando aí de criar pastas. Então, por exemplo, quando eu vou criar uma pasta, eu venho aqui, botão direito, novo, pasta e chamo ela aí, por exemplo, de Pedro, né? Então, quando eu faço isso, né, você viu que é bem intuitivo, bem tranquilo, ou eu clico aqui, né, em nova pasta, que já tem um atalhozinho, e coloco aqui o sobrenome meu, por exemplo. Então, você vê, não é nada difícil criar uma pasta dentro do Windows. O problema está na hora que a gente vai fazer a interface, né, os comandos, sem a interface gráfica, né? Então, sem esses recursos de copiar e colar e botão direito e novo e assim por diante, né? Então, tudo que a gente faz com interface gráfica é transformado em comandos em DOS. Tá? Então, por exemplo, quando eu crio uma pasta aqui, ó, vou excluir essas duas aqui e deixar a pasta vazia, beleza? Pasta vazia. Quando eu vou criar uma pasta no DOS, eu uso esse comando aqui, ó, mkdir, e aí eu coloco, por exemplo, o nome Pedro, né? Então eu estou criando uma pasta chamada Pedro, beleza? Quando eu dou o Enter, então, ó, como vocês podem ver, aqui na minha interface, né, na minha pasta que antes estava vazia, apareceu aí a pasta Pedro. Um outro comando que eu posso estar utilizando é o md, tá? Então o mkdir e o md servem para a mesma coisa, ó. Tanto um quanto o outro, eles criam pastas dentro do DOS, tá? Lembrando, como o computador sabe aonde que eu tenho que criar aquela pasta? Ele sabe aonde que eu tenho que criar a pasta justamente pelo caminho que está aqui, ó.
Então é como se eu estivesse dentro da pasta C2 pontos, né, o diretório C2 pontos, na pasta usuário, na pasta Pedro, na pasta desktop e na pasta teste. Tá? Então o que acontece? Quando eu executei esse comando aqui, ele entendeu que era para ser criado um diretório. Na onde? No caminho, né, do diretório atual que eu estava. Então, como eu estava dentro do diretório teste, então ele colocou aqui para mim esse diretório, tudo bem? Tá bom. E aí, gente, o que a gente tem que fazer aqui? Nesse momento, né, vou mostrar para vocês um outro comandinho que é o comando de navegação. Para fazer a navegação entre os diretórios aqui dessas pastas, é muito simples, tá? A gente sempre vai colocar cd, dar um espaço e colocar o nome do diretório que eu quero acessar. Tá? Então, por exemplo, eu sei que dentro do diretório testes tem a pasta Pedro e tem a pasta Ramires. Eu quero acessar a pasta Pedro, então cd Pedro. No que eu der o Enter, vocês vão perceber que o caminho mudou. Antes estava desktop barra teste, agora está desktop barra teste barra Pedro. Tudo bem? Então estou dentro da pasta Pedro. Se eu criar, ó, como vocês estão vendo, a pasta ela está vazia. Se eu criar uma outra pasta aqui, né, então md aula, vocês vão ver que vai aparecer aqui uma pasta chamada aula. Né? Se eu quiser acessar essa pasta, cd aula, e aí a gente tem acesso aí à aula, tá? Sem problema nenhum. Então é isso daí que a gente consegue ver, tá bem? Beleza, então para avançar um diretório, né? Então como vocês estão vendo, avançar um diretório seria então o ato da gente dar o duplo clique do mouse aqui na interface gráfica. Então toda vez que a gente estiver fazendo essa ação de dar 2 cliques aqui na interface gráfica do nosso computador, é como se eu estivesse usando o comando cd e em seguida o nome da pasta que eu estou dando os 2 cliques. Para eu voltar um diretório para trás, né? Então aqui estou dentro de aula, eu quero voltar para o diretório aula, como vocês viram, eu cliquei aqui nessa setinha para cima, né? Que significa que eu estou voltando um diretório inteiro. Esse comando da setinha para cima, ele é substituído pelo comando cd espaço ponto ponto. Toda vez que eu faço isso, cd espaço ponto ponto, eu estou voltando um diretório. Então agora é como se eu estivesse dentro da pasta Pedro, tá vendo? Aqui, ó. Tudo bem? Então, para avançar um diretório, cd e o nome do diretório. Para eu voltar, cd barra barra, ponto ponto, quer dizer, não é 2 pontos, né? Não é esse símbolo aqui, é o ponto ponto. Tudo bem, gente? Isso daí serve em sequência, em agrupamento. Então, por exemplo, se eu quiser voltar 2 vezes, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu estou dentro da pasta aula. Eu quero voltar direto para a pasta teste, só que eu não quero ficar colocando cd barra barra, cd ponto ponto, cd ponto ponto, né? Não quero ficar fazendo isso, cd ponto ponto, cd ponto ponto, né? Usando o mesmo comando 2 vezes. Eu quero usar o comando uma vez só. Para isso, né, eu uso a barra para falar que ela não acabou o caminho. Então, por exemplo, agora, né, que eu já voltei 2 vezes, vamos fazer a situação de eu avançar 2 vezes. Então, por exemplo, ó, nessa parte aqui de avançar, eu venho aqui, cd, aí eu coloco Pedro, certo? Não terminei o meu caminho, então barra. Barra o quê? Barra aula. Ó. Então, quando eu uso o comando, ó, eu vou 2 vezes, né, dentro de 2 diretórios de uma vez só. E eu consigo, então, como eu falei para vocês, também retroceder mais de uma vez, tá? cd barra barra, voltei uma vez. Barra, ponto, ponto, para falar que não acabou meu caminho. E aí eu volto, né, com um comando só, eu consigo voltar 2 vezes.
Tudo bem, gente? Então, bem tranquilo, né? O comando de navegação a gente consegue aí utilizar tanto para avançar quanto para retroceder. E se eu quiser, por exemplo, fazer comandos de retrocesso e avanço, eu também posso. Então, por exemplo, eu estou dentro da pasta teste, ó. Então eu quero avançar 2. Ó, eu vou avançar para Ramires, vou sair de Ramires, avançar para Pedro e avançar para aula, certo? É como se eu tivesse tipo errado o caminho, né? Então, ó, avancei para Ramires. Isso que eu tô fazendo, tá? Eu comecei só a digitar e apertei a tecla Tab. E aí ele já autocompleta para mim, beleza? Então, ó, avancei para Ramires, certo? Escolhi o caminho errado, então eu voltei. E aí eu avancei para Pedro e depois avancei para aula, tá? Então é como se eu tivesse entrado em Ramires, saído em Ramires, entrado dentro de Pedro e entrado dentro de aula, tá? Então olha aí, com um comando só eu fiz esse caminho todo, né? Então é como se eu tivesse feito isso que eu falei para vocês, ó. Entrei aqui em Ramires, 2 cliques, então nome da pasta. Errei o caminho, voltei, então 2 pontos. Entrei dentro de Pedro, nome da pasta. Entrei dentro de aula, nome da pasta, certo? Pedro. Então fica aí a dica, tá? Toda vez que a gente avança, toda vez que a gente retrocede, a gente já sabe aí esses caminhos que a gente tem aqui, tá? Um outro comando que a gente pode estar utilizando aqui em DOS é, por exemplo, o CLS, porque como você está vendo aqui, né, ficou uma bagunça, né, um monte de comando aqui. Se eu quiser limpar todos esses comandos, eu só digito aí o CLS, ele apaga todos aqueles comandos lá e deixa só esse comando aí para mim. Um outro comando que pode ser bastante útil aí para a gente é o comando tree. Então eu vou pegar, por exemplo, o diretório teste nosso. Tá, então eu vou voltar ele aqui, ó, cd ponto, aí teste, certo? E eu digito tree de árvore. E aí ele cria para mim, ó, a estrutura de diretórios inteira aqui para mim, ó, tá vendo? Então, com um comando só, que é o comando tree, ele pega o diretório atual e ele cria uma estrutura de pastas, né? Então, ele fala qual é o diretório raiz, então é como se o teste fosse minha pasta raiz, e todas as pastas que estão dentro dele, ele vai colocando aqui uma sobre a outra, tá vendo? Então, ele mostra para mim que Pedro e Ramires estão no mesmo nível, tá vendo? Só que dentro de Pedro tem uma pasta chamada aula, tá? Então dá pra gente fazer isso daí também. Mas e se eu não quiser usar o tree, né, para saber a estrutura de pastas ou o contrário, né? Imagina que eu estou dentro do C2 pontos e eu vou usar o tree para ver a minha estrutura de diretórios. Só que a gente concorda que dentro do C2 pontos da máquina tem um monte de coisa. Então, olha aí, se eu abro o C2 pontos aqui, você imagina, ele não vai listar só esses arquivos e essas pastas. Ele vai abrir essas pastas, dentro dessas pastas tem outras pastas, dentro dessas pastas tem outras. Cara, então assim, se eu usar, e não aconselho, tá, que vocês façam isso, mas se eu usar o tree dentro do C2 pontos, ele vai mapear todo o meu computador. E aí vai ficar uma loucura. Então tem um outro comando que ele só lista as pastas no diretório atual, tá? Esse comando é o dir, tá? Então olha aí, ó. Com o comando dir, ele lista para mim o diretório atual meu. Então ele fala que dentro deste caminho ele tem um diretório chamado Pedro e um diretório chamado Ramires. Tá? Então tá vendo? Isso bate com o que está acontecendo aqui. Tá? E assim, tem várias características adicionais, né? Então ele fala, por exemplo, qual é o diretório, né, a unidade que aquele diretório se encontra. Ele fala qual é o volume do HD que aquele diretório se encontra. Então ele fala que eu tenho uma partição que está no 3821 e uma outra partição que está no 5893, certo? Então a gente consegue aí vendo os volumes
que aquele diretório se encontra. Beleza? Então, assim, dá pra gente ter bastante ideia, né, do que a gente consegue aí ver dentro do nosso sistema. Se eu quiser saber a versão do sistema operacional, eu só digito aqui ver e aí ele já dá a versão do sistema operacional atual. Então, olha aqui, ele fala que a versão do meu sistema operacional é o Microsoft Windows na versão 10.0.19045.4412, né? Então, só com o comando ver eu consigo ver aí a versão do sistema operacional que eu estou executando na máquina. Lembrando que isso daí é bom e também é ruim, né? Porque você imagina, se com um comando só a pessoa tem acesso a essa informação, ela consegue, por exemplo, buscar na internet qual que é as vulnerabilidades, né, que o teu sistema operacional possui, e com isso ela consegue então meio que ajuda o hacker a, né, invadir tua máquina, teu sistema e assim por diante. Então, um comando bem simples como esse já te dá todas essas características. Um outro comando que os hackers gostam de utilizar com frequência, principalmente quando eles têm acesso a um sistema operacional aí, Windows, é esse cara aqui, ó, ipconfig. Esse ipconfig, ele te dá todas as características da sua máquina. Então ele fala que na sua placa de rede de internet, ele tem aqui esses IPs com esses DNS, com essas máquinas, né? Se eu colocar, por exemplo, um ipconfig /all, que é a mesma coisa, só que com uma barra, né? Essa barra daqui é como se fosse uma propriedade que eu estou adicionando. Então, se eu só digito o comando, ele usa as propriedades básicas daquele comando. Se eu coloco /all, então eu estou especificando uma propriedade específica dentro dele, né? Então eu estou falando, olha, eu quero que você execute o ipconfig, só que eu quero que você use com essas características, com esses atributos aqui, e aí ele às vezes acaba me retornando muito mais informação. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Só pela quantidade de linhas, ele me retornou muito mais linhas agora do que anteriormente, ó. E ele até fala, ó, qual é o adaptador que eu tenho para a minha máquina virtual do VirtualBox, ó. Qual é o do Kaspersky, ó, tá vendo? Hyper-V. Então, assim, ele manda muito mais informação do que quando eu só uso o ipconfig tradicional, tá? Beleza? Então, temos aí também esse comando. O comando que eu sempre aconselho vocês, né, a tomar um certo cuidado, é o ping, tá? O ping, como eu falei já em algumas aulas para vocês, é o que dá algumas informações adicionais. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o site do Google, porque o ping do Google está bloqueado aí dentro daquela instituição, eu posso vir aqui e digitar google.com e ele vai me retornar um IP de resposta. No caso, ele colocou um IPv6, ó. Vamos ver se isso daqui dá certo com o IPv6. Se eu copio esse cara aqui e abro dentro de uma nova página e executo, não. Ele me dá a informação do que é aquele IP na versão 6. Ó. Fala que está em São Paulo. Mas se você for executar www.google.com, então agora ele retorna em IPv6. Pode ser que na casa de vocês retorne em IPv4. Mas aí, dependendo da resposta que ele te der, se você executar, né? Vamos pegar o wall, por exemplo, wall.com.br. Vamos ver se... Opa! Esqueci de pôr o ping. www. Ixi, também pega IPv6. Acho que deve ser o antivírus ou alguma coisa assim que está configurando isso daqui. Mas na casa de vocês vão ter acesso a um comando, ó, Google. Que ele até fala
que é o Google da Argentina, que está com esse comando aqui, mas não me dá América, as coordenadas, ele até fala onde que foi, mas ele não abre o site do Google como antigamente fazia, né? Mas ok. Então, se na casa de vocês aí, vocês quiserem, vocês conseguem digitar isso daí e vai abrir a pasta, o site aí que às vezes pode ser bloqueado. Beleza? Vamos ver aqui um outro comandinho então, só para a gente ter mais uma base. Então, já ensinei vocês a criar pastas, né? Criar pastas. Já ensinei vocês o comando de navegação. Já ensinei vocês sobre a questão do ping, né? E tem um comandinho que ele é muito bom, né? E aí com esse vídeo, com esse comando aí eu posso às vezes ajudar vocês muito mais aí, né? Esse comando é o seguinte, né? Dentro do DOS eu tenho meio que uma biblioteca que já fala para mim todos os comandos que podem ser executados no DOS. Tá? Então, se eu vir aqui e digitar o help, tá? Ele vai me dar uma lista de todos os comandos que eu posso executar dentro daquele computador. E o melhor de tudo é que ele ainda fala em português o que aquele comando faz. Então, por exemplo, o CLS, ele fala que limpa a tela, né? Se eu digito cmd, ele inicia uma nova instância do prompt do Windows, né? Se eu digito aqui, por exemplo, date, ele exibe ou ajusta a data, né? Vamos ver aqui se tem o time. Aqui, time. Aqui ele já fala que ele exibe ou ajusta a hora do sistema. Então, beleza. Então, eu tenho o date para ajustar a data, tenho o time para ajustar a hora, né? Aí beleza, me interessei, quero usar então esse comando aqui, ó. Eu quero usar o time. Só que eu não entendi muito bem, né? Como que ele trabalha, como ele funciona. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e digitar assim, ó. Help. E na frente eu coloco o comando que eu quero saber mais. Então, nesse caso, eu quero saber mais sobre o comando time. Então, ele me fala, olha aqui, para ele funcionar, eu tenho que digitar time. O /t, então, e a hora. Ok. Então, olha aí, digite time sem parâmetros para exibir as configurações de hora atual e poder digitar uma nova hora. Pressione Enter para manter a hora inalterada. Se as extensões de comando estiverem ativadas, o comando time dará suporte à opção /t, que informa os comandos para exibir apenas a hora atual, sem solicitar uma nova hora. Então, olha aqui, se eu digito time e dou Enter, ele vai falar qual é a minha hora atual e vai pedir uma nova hora. Se eu não quiser mudar, bom, beleza. Agora, se eu não quiser que ele apareça aquele para digitar, né, uma nova hora, eu digito aqui, ó, time, certo? /t. E aí, com isso, ó, ele só me mostra a hora, tá vendo? Sem pedir para eu alterar a hora como ele fez anteriormente, como a gente pode ver aqui, né? Então, time sem nada, ele fala a hora atual e pede uma nova hora. O time /t, ele só me informa a hora. E o date, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, se a gente digitar aqui, ó, help date, ele vai me informar, ó, o menos do /t é a mesma coisa. Então, date /t, ele só me informa, então, a data sem problema nenhum. Se eu digito date sem a barra, ele me pergunta se eu quero alterar a data atual, certo? Então, o que eu quero mostrar com isso? Que o comando help, ele ajuda muito a gente, principalmente porque, assim, querendo ou não, a gente não decora tudo de cabeça, né? Então, tem muito comando aí que a gente acaba esquecendo, né? E tem um comandinho bem legal, que eu vou até mostrar agora aqui para vocês, mas para isso, né, eu já tenho que falar, né, o que vai acontecer, e peço muito carinho,
e dedicação que vocês acabem, assim, não utilizando esse comando, tá? Esse comando em questão é o comando que desliga o computador, né? E o que é interessante é que se vocês procurarem um pouco aí nas configurações dele, nas características aí dele, né, o help e tudo mais dele, você consegue ver que você consegue até desligar os computadores dos coleguinhas, certo? Então, por exemplo, eu que estou no computador 1, quero desligar o computador 2. Então, eu consigo usar esse comando e desligar o computador do colega e não o meu, tá? Então, por isso aí que eu estou falando aí para vocês tomar cuidado aí com isso. Bem, vamos lá. O comando em questão é o shutdown, né? Que em inglês é o desligar o computador. Tanto é que se você digitar aqui o help, você consegue ver ele aqui, ó. Então não é nenhuma surpresa e ele nem está escondido em nenhum lugar. Ó. Permite o desligamento local remoto adequado do computador. Então não é nenhuma surpresa nem nada. Então eu vou usar o comandinho aqui, tá? O shutdown. E eu vou pedir para vocês que vocês então não executem esse comando, né, na casa de vocês, tá? Então fica aí a dica. Esse comando em questão ele vai apagar, ele vai desligar o meu computador em 6 segundos, tá? Eu vou até aumentar isso daqui, na verdade no lugar de 6 vou colocar 60 porque eu vou ter que parar o vídeo. Então eu já vou aí explicar para vocês o que esse comando faz. Então shutdown, né? -R, então ele vai dar um reset, né? Vai reiniciar o computador. -T, então ele vai o tempo que eu quero, então é 60 segundos. O /C ele me dá uma característica de texto, tá? Então eu consigo aí informar, né, uma mensagem. Como eu sou filha da puta, né? Vou colocar a mensagem aqui: vírus detectado, apagando arquivos, né? O /F, então é para forçar o desligamento. E o /DP04 é para falar que eu quero desligar o computador do usuário, né? Que eu estou acessando com essas informações aqui, o 4 e 1. Tá? Então, no caso, é o nível de acesso do usuário. Tá? Então, fica aí para vocês. Mas ele é meio padrão, tá? Se vocês executarem esse comando aqui, é o usuário padrão que você está acessando agora, e aí tá os níveis de acesso daquele usuário, tá? Então, se você colocar o 4.1, né, o P41, ele vai funcionar aí sem problema nenhum. Tudo bem? Então, como eu já sei que o computador vai desligar, eu já vou explicar para vocês a próxima atividade, né? O que eu quero que vocês façam, então, de exercício para casa. Na casa de vocês, eu vou querer que vocês criem para mim esta estrutura de pastas. Então, eu quero que vocês criem a pasta escola. Dentro da pasta escola, eu quero que vocês criem português. Dentro de português, verbos e textos. Cria a pasta matemática. Dentro de matemática, funções, potência e equação. Física, química, biologia, história e assim por diante. E em seguida, eu quero que vocês respondam essas perguntas que estão aqui. Então, por exemplo, qual é o comando para criar um diretório chamado Revolução Francesa dentro do diretório História? O que significa isso? Que se você estivesse dentro do diretório História, qual seria o comando que você utilizaria para criar o diretório Revolução Francesa? E aí você vai colocando as respostas, ó, aqui, uma embaixo da outra, tá? Esse arquivo eu vou passar para vocês, ele vai estar disponível lá no Teams, e aí vocês vão responder essas perguntas e me mandar aí como atividade para a próxima semana. Tudo bem, gente? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira introduçãozinha aí das aulas. E tchau!